90% dos casos podem ser evitados e tratados. E a melhor parte é essa, né, gente? Casos que podem ser evitados e tratados. Então eu vou chamar o Dr. Bruno Schneider, que é presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul e está ao vivo aqui com a gente. Dr. Bruno, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Conexão RS. Obrigada por aceitar o nosso convite. Começo lhe perguntando, né, doutor, como evitar essa doença? Muito boa tarde, é um prazer participar do programa com vocês, Bruna. Espero que a gente consiga sanar algumas dúvidas mais pertinentes com relação aos problemas mais comuns relacionados aos olhos, né? A gente tem várias causas, né, de prejuízo da visão, né, situações que geram perda de visão. A mais comum delas é a catarata. Felizmente, a catarata é uma condição totalmente reversível, então existe uma cirurgia que se realiza para a reversão da catarata, e quem tem apenas catarata, a visão ela, né, se retoma naturalmente, normalmente, e é a condição mais frequente de baixa de visão. A catarata, naturalmente, ela se desenvolve com a idade, mas a gente tem alguns fatores de risco que podem fazer com que ela se manifeste mais cedo, né, especialmente fatores genéticos e alguns fatores ambientais, como, por exemplo, o tabagismo, o uso de algumas medicações, especialmente os corticoides, e alterações relacionadas à exposição à luz solar. A gente sabe que em locais, né, que tem maior incidência de luz solar, próximo à linha do Equador, e pessoas que trabalham sob a luz do sol, né, em área externa, elas têm mais chance também de desenvolver catarata. Felizmente... Perdão, pode concluir, doutor. Pode concluir que depois eu lhe pergunto. Certo. Eu ia concluir apenas dizendo que, felizmente, a catarata é uma condição que tem tratamento e com o tratamento, a retomada da visão ela é completa. Perfeito. A gente vai falar no próximo bloco, doutor, a respeito dos problemas de visão que envolvem crianças em função do uso excessivo de telas. Mas eu queria lhe perguntar, no caso dos adultos, também tem se observado uma maior incidência de problemas de visão que não necessariamente são genéticos, mas que são adquiridos, digamos assim, por causa dessa questão muito maior de celular, de computador, de tela ou não? A gente tem uma preocupação especialmente nas crianças, porque nessa fase está acontecendo o desenvolvimento da visão. E eu digo desenvolvimento da visão, a fase de crescimento dos órgãos, inclusive do olho. Então, ao longo dos primeiros anos de vida, né, até o final da adolescência, o olho está em formação, ele está crescendo de tamanho. E essa velocidade de crescimento do globo ocular que vai determinar o grau final daquela pessoa. Então, se a criança, né, tiver um desenvolvimento do globo ocular, um aumento do globo ocular com uma velocidade muito alta, ela vai acabar desenvolvendo uma miopia mais elevada. E isso pode acontecer nos adultos também, doutor? A chance disso acontecer nos adultos é menor porque eles já têm o globo ocular formado. Então, eles já têm o tamanho do globo ocular determinado. Isso vai acontecer ali próximo aos 20 anos que vai estabilizar. Mas também preocupa nos adultos o aumento da miopia, porque a miopia elevada, né, a alta miopia, ela está relacionada a 5 vezes mais chance de desenvolver glaucoma, a 5 vezes mais chance de desenvolver catarata e a cerca de 10 vezes mais chance de desenvolver descolamento de retina. Né? Especialmente o descolamento de retina e o glaucoma são situações que são irreversíveis e vão acontecer na fase adulta. Então, também preocupa nos adultos essa questão do aumento da quantidade de pessoas míopes, né, da prevalência da miopia na população. A gente sabe, doutor, que são muitos os problemas, a gente até inicialmente deu alguma nomenclatura ali, falamos dos mais comuns, mas eu queria lhe perguntar, como é que uma pessoa pode perceber se possivelmente, claro, o médico que vai fazer o diagnóstico, se é miopia, se é outra questão, mas quais são os sinais, quais são os sintomas, digamos assim, que o nosso corpo dá de que a pessoa não está enxergando tão bem? Claro, aquela questão da visão embaçada são os mais comuns, mas que outros sinais que é importante as pessoas ficarem atentas para buscar aí uma ajuda de um oftalmo e checar mesmo, ver como é que está a visão? Perfeito, perfeito. A gente tem alguns problemas oculares que eles são assintomáticos, né? Então, por exemplo, o glaucoma é uma condição que ele não manifesta nenhum sintoma. Então, a pessoa vai perdendo a visão lentamente
essa perda de visão, como ela é lenta, ela é difícil de ser identificada, a pessoa vai se acostumando com a visão da forma como ela vai ficando. E muitas vezes, quando ela vai perceber a dificuldade de visão, já está num estágio avançado de glaucoma que não tem mais reversão. Então, primeiro a gente tem uma grande preocupação com relação às doenças que não se manifestam, que não têm sintomas, né? E tem outras que, ao contrário, manifestam sintomas. A grande questão nas doenças oftalmológicas é que muitas delas compartilham os mesmos sintomas. Então, por exemplo, a baixa de visão, ela pode ser um glaucoma, pode ser catarata, pode ser degeneração da retina, pode ser descolamento da retina, pode ser problema na córnea. Então, elas compartilham os mesmos sintomas. Além disso, não é normal também a pessoa apresentar vermelhidão ocular de forma recorrente, coceira nos olhos, dificuldade visual à noite, né, episódios de dor ocular. Então, todos esses sintomas, eles são compartilhados por uma série de problemas de alterações visuais, né, que podem ser as mais diversas. Então, é sempre muito importante, através da consulta do oftalmologista, que vai avaliar os sintomas e observar os sinais do exame para conseguir identificar qual a causa daquele desconforto, daquela disfunção. Quais hábitos, doutor, quais comportamentos que a gente costuma ter que podem aumentar a chance ou mesmo piorar uma doença que a pessoa já tenha, um histórico ou mesmo uma doença genética? O que a gente faz no nosso dia a dia que muitas vezes, sem perceber, pode acabar prejudicando a nossa visão? Eu gosto sempre de dizer que o globo ocular, os nossos olhos, a nossa visão, ela faz parte do nosso corpo, né? Então, tudo aquilo que se faz e que prejudica o nosso corpo também prejudica os olhos. Então, por exemplo, o sobrepeso, o tabagismo, uma alimentação desregrada, falta de atividade física, tudo isso acaba repercutindo também na visão. Os olhos, eles são bastante complexos, inclusive eles têm vasos sanguíneos muito fininhos, né, que eles são muito sensíveis a essas questões. Então, aquelas pessoas que são tabagistas, que têm sobrepeso, que não realizam atividade física, estão sob maior risco de desenvolver uma série de problemas de visão. Então, os primeiros hábitos, né, que são os mais importantes, são justamente esses: o cuidado com a saúde do corpo. Automaticamente, né, os cuidados com a saúde do olho, eles também vão ser realizados. Mas claro que mesmo fazendo tudo, né, todas essas questões, mesmo sendo uma pessoa ativa fisicamente, né, estando cuidando dessa parte, é importante ainda assim fazer revisões periódicas, porque existem muitas condições oculares que não estão relacionadas a esses fatores. O glaucoma, por exemplo, o descolamento de retina, que está relacionado à miopia bastante elevada, mas os principais comportamentos estão relacionados aos cuidados de saúde geral. E aquelas pausas também, né? Muitos médicos recomendam fazer uma pausa, sair um pouco da tela do computador, olhar para a linha do horizonte, quer dizer, o descansar a visão, né? Também é válido, especialmente para quem trabalha forçando muito a visão? Exato. Atualmente a atividade, né, de trabalho mais frequente é o uso do computador. E justamente a gente percebe que existe uma associação do uso do computador com o ressecamento dos olhos. A gente sabe que quem utiliza computador de forma frequente, né, todos os dias e por longos períodos, até 80%, 90% das pessoas que fazem uso nessa quantidade vão desenvolver algum sintoma ocular, como sinal de ressecamento, sensação de areia nos olhos, os olhos vermelhos, vão desenvolver o que a gente chama de síndrome do olho seco. Então, a gente sempre orienta, né, em quem utiliza computador por muitas horas ao longo do dia, fazer pequenas pausas, né, são pausas rápidas, a gente chama de regra do 20-20, a cada 20 minutos parar 20 segundos e fechar os olhos, descansar um pouco, né, lubrificar, e também cuidar de forma voluntária, né, o piscar ele é involuntário, mas como a gente tem o controle dele, a gente pode cuidar de forma voluntária para não ficar com os olhos sem piscar, né? Às vezes, dependendo do trabalho, ele exige muita concentração e naturalmente a pessoa vai deixando de piscar. E isso ao longo do dia vai ressecando os olhos e vai gerando os sintomas, né, de cansaço, de fadiga ocular relacionados à síndrome do olho seco.
E tem pessoas também, né, doutor Bruno, que precisam de óculos, a gente vê muito, não é raro, pessoas que precisam de óculos, mas não utilizam ou mesmo relutam, tentam forçar ali a visão. Para essas pessoas que usam óculos, é importante também fazer esse alerta, isso pode piorar, pode agravar um problema que ela já tem também? Especialmente a questão da fadiga ocular, né? Então, para a gente ter uma visão confortável, a gente precisa ter vários fatores, né, que sejam cumpridos. Um deles é a correção do grau, né? Se a pessoa não tem o seu grau plenamente corrigido, né, especialmente graus a partir de 0,75, né, de astigmatismo, né, de outros tipos de grau até menos, se não tiver essa correção, ela vai precisar fazer um esforço maior para ter nitidez, né? Isso ao longo de várias horas vai gerar fadiga e junto muitas vezes com o ressecamento ocular vai gerar dor de cabeça, né? Vai gerar sensação de olho pesado, olho cansado, olho vermelho, areia nos olhos, eventualmente até lacrimejamento, né? Então são vários sintomas associados e a falta do uso do óculos vai contribuir sem dúvida nesse sentido. E qual é a frequência, doutor, antes da gente encerrar, deixar a dica para o pessoal, né? A recomendação. Qual é a frequência que pessoas que aparentemente não têm nenhum problema, mas que devam ir ao oftalmologista, aquela consulta de rotina, qual é a indicação de intervalo de tempo? Pelo menos a cada 2 anos naquelas pessoas que não têm dificuldade visual, não tem nenhum sintoma, né? Aquelas pessoas que estão sob maior risco, por exemplo, tem algum histórico familiar de alguma doença ocular, glaucoma, né, alguma outra doença mais severa, a gente recomenda todo ano fazer revisão, fazer medida de pressão dos olhos, medir como está a visão, fazer exame de fundo de olho, porque a gente, a partir do exame ocular, a gente consegue, inclusive, avaliar como está a saúde corporal, né? Então, a saúde geral, muitas vezes, ela acaba se manifestando através de alterações da visão e a gente algumas vezes não se surpreende em encontrar alguma alteração que indique um problema sistêmico. Tá certo, doutor Bruno Schneider, médico oftalmologista, agradeço muito a tua participação ao vivo aqui com a gente nessa tarde no Conexão RS. Eu que agradeço o convite, foi um prazer e ficamos sempre à disposição. Tá certo, obrigada, doutor. A gente vai para um intervalo bem rápido e na volta continua falando sobre visão, dessa vez sobre uma doença que teve aumento significativo entre crianças. Estou falando da miopia. A gente tem entrevistado ao vivo depois do intervalo e eu vou estar aqui te esperando.